Deuteronômio 29, aquilo que está revelado pertence aos homens, e aquilo que está em oculto pertence a Deus. Então aquilo que está em oculto, em Apocalipse, em Gênesis, em Isaías, no Evangelho de Jesus, não pertence aos teólogos vir revelar. Se um teólogo vem revelar a palavra de Deus, você deve perguntar a ele, onde é que está o seu chamado, a sua comissão? Com base no que você diz isso? Quando alguém, seu Abraim, vem dizer que sim, pode colocar a boca no sexo da mulher, em virtude do que você diz isso? Você é um profeta? Quando alguém vem dizer que pode jogar futebol, pode ver pornografia, pode se masturbar, você deve perguntar, em virtude do que você diz isso? Porque Paulo dizia tudo aquilo em virtude do seu chamado, da sua comissão. Lutero dizia tudo aquilo, a dizer, o Papa Leão X é um demônio, os bispos, os padres, os cardeais são morcegos e piolhos. Tudo isso que ele dizia sobre a base de uma comissão, em virtude da comissão que ele recebeu de Jesus Cristo para cumprir o seu ministério sobre a terra. Quando William Branham dizia que as igrejas batistas eram lojas satânicas, lojas do diabo, ele dizia isso sobre uma base também. Hoje o profeta Caco Flip diz, é em virtude do seu chamado. Agora, quando alguém vem dizer que Caco Flip é um falso profeta, está bem, você diz isso em virtude do quê? Em virtude de nada, ele apenas olhou na Bíblia algumas coisas, interpretou e está falando à toa. Como eu disse, se um homem não pratica estas coisas que eu citei aqui, e muitas outras, então ele deve falar, perguntar alguma coisa, questionar. Mas se ele pratica estas coisas, quando um profeta fala, ele deve ficar em silêncio, e Deus terá misericórdia dele. Se um homem pratica a homossexualidade, se ele tem práticas homossexuais, quando um profeta fala, ele deve ficar em silêncio. Se um homem se envolve em futebol, quando um profeta fala, ele tem que ficar em silêncio. Se um homem coloca a boca no sexo da sua mulher, se ele deixa a mulher colocar a boca no seu sexo, quando o Caco Felipe falar, ele deve ficar em silêncio. Quando o homem se masturba, quando ele traiu a sua mulher e nunca confessou a ela, nem antes nem depois do batismo, tem muitos adultérios escondidos. E ele nunca confessou. Quando um profeta Caco Felipe falar, ele deve ficar em silêncio. Se um homem vê pornografia, se ele se envolve na política, ele deve ficar em silêncio. Se um homem pega os dízimos para construir as suas grandes igrejas, os seus hospitais, as suas escolas, para ganhar dinheiro, ele deve ficar em silêncio. Se um homem vem para pegar o dinheiro das pessoas, para ter uma boa vida sobre a terra, ele deve ficar em silêncio. E a Bíblia é o livro dos profetas. Sempre Deus falou por meio de um profeta. Todas essas igrejas que você vê sobre a terra, elas estão no paganismo. A igreja católica é paganismo, as igrejas protestantes é paganismo, as igrejas evangélicas é paganismo, as igrejas branamistas é paganismo. Eles não têm um profeta. Para encerrar o debate desta tarde, o senhor Ibrahim terá 7 minutos para suas considerações finais e se expressar da melhor maneira possível que ele achar melhor. Senhor Ibrahim, o senhor terá 7 minutos. O senhor tem a palavra. Eu não estava defendendo a pornografia, eu sou contra. Você está falando aí do homem colocar a mulher em posição de animal. Eu também sou contra. O sexo exagerado, ele é pecado. Eu lhe falei de que Salomão, ele relata de que ele derrama mel no seio da sua esposa, vai descendo e ele vai falando que ele vai beijando. Foi isso que eu lhe falei. Agora eu não posso acusar, dizer que o Rodrigo Silva bota a boca no sexo da mulher dele, eu não sei. É ele quem sabe, é ele Deus. Se ele faz, se ele se sente mal, o Espírito Santo tocar no coração dele, tiver que pedir perdão, é ele Deus. Não dá para, não cabe a mim, não tem essa prerrogativa de julgar cada um deles, não. Eu sei de mim, né? Cada um deles, eu não posso nem julgar você nem ninguém. A questão do sábado que você falou ali, eu vou até te falar, se esses dias, essa semana, eu vou estar de folga. Amanhã não, mas terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, você pode escolher um dos 3 dias para não falarmos só sobre o sábado. Só me avise, Ibrahim, será tal dia, tal horário. Eu estarei de folga os 3 dias. Estou indo para casa amanhã cedo, saindo do concílio hoje. Aí nós iremos falar só sobre o sábado, tá bom? A questão eu falei sobre a questão do sexo exagerado da mulher, não concordo com o sexo exagerado, qual você falou aí.
sobre o Espírito Santo, o selo de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você pode até me responder se você quiser, ou fazer o sinal aí, eu vou respondendo para ti, para não demorar muito. Quando o Israel estava no Egito, que chegou a ordem de Deus para eles colocarem os umbrais nas portas, qual era o selo de Deus? Era o Espírito Santo ou era o sangue nos umbrais da porta? A marca era o sangue nos umbrais das portas. Exatamente. Essa era a marca. O Espírito Santo, ele é o selador, mas o selo era o sangue. Quem tinha o Espírito Santo e obedecia o mandamento de Deus de colocar o sangue nos umbrais da porta, era selado pelo Espírito Santo. Ezequiel capítulo 9 mostra novamente um evento, tá? E o Espírito Santo é o selador. E quem recebe o selo de Deus, qual era o selo de Deus no capítulo 9? Quem obedecia aos seus mandamentos. Então o Espírito Santo, ele é o selador. Apocalipse 7, versículo 3 e o 4, quando fala do selamento, segura os anjos aí, que eu irei selar na fronte os servos do nosso Deus. O selo ali é o Espírito Santo que vai selar. É esse selo dos últimos dias que nós precisamos entender. Que selo será esse? Nós vamos estudar lá na frente. A Bíblia fala que é o sábado, nós vamos estudar lá na frente. Você falou de Atos, você disse aí de que você pode até me ajudar, por favor? Desliga o seu microfone, você liga aí seu microfone, eu vou perguntar para mim não falar sem escutar você direito para me entender. Você disse algo bem interessante, de que o domingo é hoje o dia do Senhor, porque o sangue, eu não entendi, o sangue... Sim, eu vou dizer. Eu disse que o sábado da antiga aliança foi o sábado sob o sangue dos bodes e dos touros. E que o sábado da nova aliança é o sábado sob o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que eu disse. Aí você falou a questão do domingo, que seria o domingo. Foi isso? Hoje seria o domingo? Sim, eu disse que os apóstolos... os apóstolos se reuniam no domingo para os cultos, não era no sábado. Entendi. Todas as reuniões dos apóstolos no domingo ali, nenhuma era para culto. Se você puder me mostrar na história, na Bíblia, depois, nessa semana você vai me mostrar, tá? Você vai procurar me mostrar. Nenhuma era para culto. João capítulo 20, versículo 17, a primeira citação que tem é em João 20, 17, dessas reuniões, e não era culto. Eles estavam ali reunidos com medo dos fariseus, pois eles estavam pregando. Tanto é que Jesus bate a porta e entra e diz: Pai, seja convosco. Ali não era culto, eles estavam escondidos com medo. Por isso que Jesus diz: Pai, seja convosco. Você citou Atos capítulo 20, versículo 7. Também não era reunião de culto. Por que não era? Porque a palavra grega ali, aquele partir o pão ali, se fosse para culto, seria kuriakondepinon. Ali é klassai arton, que tem uma significação de partir o pão, quebrar, literal. Ali não era culto. E a nova tradução na linguagem de hoje, eles colocaram lá no original. E no sábado à noite estavam reunidos a fim de partir o pão. Eles passaram o sábado reunidos, ele chegou de viagem, segundo você leu no versículo 6. Eles passaram o sábado reunido, e a partir do pôr do sol para o judeu já era sábado. Aliás, já era o primeiro dia da semana. Quem colocou o primeiro dia da semana foi o padre João Antônio de Figueiredo. É ele quem coloca, quando ele traduz para o nosso português. Ela não existe no original. Então, ele coloca ali o primeiro dia da semana para dar ênfase ao catecismo, que lá no catecismo, na página 539, nessa semana eu irei demonstrar, o catecismo coloca ali o domingo no lugar do sábado. Você falou que o sábado é o sangue da antiga aliança, e hoje é o sangue da nova aliança. A antiga aliança era feita por sangue de animais. A nova aliança é feita pelo sangue de Jesus. Concordo com você. Talvez foi isso que você quis dizer. Mas o sábado não está atrelado a sangue de animais. O sábado ele foi dado lá na criação. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Só existia 2 seres humanos lá. Ele é entregue lá. Ele é um memorial da criação. Jesus trabalha 6 dias, descansa no sábado, ele passa a ser um memorial da criação. Jesus passa 3 anos e meio aqui na terra e morre na sexta-feira, descansa no sábado, ressuscita no domingo, e o sábado passa a ser também um memorial da criação. Então o sábado ele não é atrelado ao sangue, mas sim
ao memorial da criação e da redenção. Mas nós vamos estudar a questão do sábado bem mais profundo durante a semana. Você pode até colocar o tema lá, sábado, e me avisar. Eu queria agradecer vocês a oportunidade, mais uma vez. Obrigado, Deltamar. Como eu te falei, nós cumprimos aqui. O nosso debate não seria agressivo, como eu vi alguns aí agredindo vocês com palavras. Isso aí mostra que a pessoa não tem um fruto do Espírito Santo, o amor ao próximo. Eu apenas não concordo com você em algumas interpretações, mas eu respeito todos que eu debato, eu participo de vários debates por aí, mas foi muito legal estudar com vocês. Eu espero que essa semana você tenha uma oportunidade de a gente estudar sobre o sábado. Obrigado, Kleber, também. Já passei 12 segundos, um abraço a todos que assistiram. Ok, obrigado, senhor Ibrahim. Após eu tomar 7 minutos para as considerações finais. Ok, muito obrigado. Então, o tema, quem traz os mandamentos de Deus para a terra é um profeta. E tudo que o senhor Ibrahim vai encontrar na sua Bíblia, no sentido de mandamentos, de doutrinas, preceitos, regras e ordenanças, foi os profetas quem deu. E a interpretação da palavra de Deus, a revelação daquilo que está escondido, como diz Deuteronômio 29, 29, aquilo que está revelado pertence aos homens, e aquilo que está em oculto pertence a Deus. Então, aquilo que está em oculto, em Apocalipse, em Gênesis, em Isaías, no Evangelho de Jesus, não pertence aos teólogos vir revelar. Se um teólogo vem revelar a palavra de Deus, você deve perguntar a ele, onde é que está o seu chamado, a sua comissão? Com base no que você diz isso? Quando alguém, senhor Ibrahim, vem dizer que sim, pode colocar a boca no sexo da mulher, em virtude do que você diz isso? Você é um profeta? Quando alguém vem dizer que pode jogar futebol, pode ver pornografia, pode se masturbar até faz bem à saúde, como eles falam, você deve perguntar, em virtude do que você diz isso? Porque Paulo dizia tudo aquilo em virtude do seu chamado, da sua comissão. Lutero dizia tudo aquilo, a dizer, o Papa Leão X é um demônio, os bispos, os padres, os cardeais são morcegos e piolhos. Tudo isso que ele dizia sobre a base de uma comissão, em virtude da comissão que ele recebeu de Jesus Cristo para cumprir o seu ministério sobre a terra. Quando o Liebrana dizia que as igrejas batistas eram lojas satânicas, lojas do diabo, ele dizia isso sobre uma base também. Hoje o profeta Caco Flip diz, é em virtude do seu chamado. Agora, quando alguém vem dizer que Caco Flip é um falso profeta, está bem, você diz isso em virtude do quê? Em virtude de nada, ele apenas olhou na Bíblia algumas coisas, interpretou e está falando à toa. É como eu disse, se um homem não pratica essas coisas que eu citei aqui, e muitas outras, então ele deve falar, perguntar alguma coisa, questionar. Mas se ele pratica essas coisas, quando um profeta fala, ele deve ficar em silêncio. E Deus terá misericórdia dele. Se o homem pratica a homossexualidade, se ele tem práticas homossexuais, quando um profeta fala, ele deve ficar em silêncio. Se um homem se envolve em futebol, quando um profeta fala, ele tem que ficar em silêncio. Se um homem coloca a boca no sexo da sua mulher, se ele deixa a mulher colocar a boca no seu sexo, quando o Caco Felipe falar, ele deve ficar em silêncio. Quando o homem se masturba, quando ele traiu a sua mulher e nunca confessou a ela, nem antes, nem depois do batismo, tem muitos adultérios escondidos, e ele nunca confessou. E quando um profeta Caco Felipe falar, ele deve ficar em silêncio. Se um homem vê pornografia, se ele se envolve na política, sim, ele deve ficar em silêncio. Se um homem pega os dízimos para construir as suas grandes igrejas, os seus hospitais, as suas escolas, para ganhar dinheiro, ele deve ficar em silêncio. Se um homem vem para pegar o dinheiro das pessoas, para ter uma boa vida sobre a terra, ele deve ficar em silêncio. Então, o sábado, sim, esse sábado de 24 horas, os cristãos não guardaram esse sábado. E nós não vamos entrar nesse assunto, mas os apóstolos se reuniam no domingo para os cultos. Eram os judeus, e Paulo ia todos os sábados para a sinagoga dos judeus para debater com eles, porque se Paulo fosse na segunda, os judeus não estavam lá. Se ele fosse no domingo, os judeus não estavam lá. Se Paulo quisesse debater com eles, ia quando? No sábado. Mesmo Jesus ia para o templo no sábado, porque era o costume dos judeus se reunir no sábado, mas nunca foi o costume dos cristãos se reunir para os cultos no sábado, e sim no domingo. O dia mais importante para os cristãos é o domingo, porque é a ressurreição de Jesus Cristo. É aí que os cristãos param para adorar o Senhor Jesus Cristo. Mas os judeus não. Os judeus era quando Deus tirou eles da terra do Egito. E Deus deu ele um dia de guarda, que era o sábado. Mesmo Jesus Cristo diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, e encontrareis descanso. Descanso é sábado.
descanso para as vossas almas. Aquele descanso lá, sobre o sangue dos bodes e touros, não era um descanso eterno, mas é o sangue de Jesus Cristo quem traz o descanso eterno. O descanso já é mais no corpo, como os judeus faziam, mas é na alma, é um descanso eterno. Vamos para frente. Eu quero dizer outra coisa. O senhor disse que o evangelho da verdade, bem, o evangelho da verdade vem por meio de um profeta. O evangelho é boas novas. Vem por meio de um profeta. Eu disse, não está com os teólogos. Não está com os teólogos. O batismo do Espírito Santo não é crer na Bíblia, não é ouvir sobre Jesus, não é nem acreditar em Jesus. Mas o batismo do Espírito Santo é você receber a palavra de Deus para o seu tempo. Cornélio foi batizado quando ele ouvia as palavras de Pedro, o profeta vivo do seu tempo. Os samaritanos foram batizados quando Pedro foi para lá, para orar por eles. E Atos capítulo 10, né, Cornélio foi batizado quando Pedro falava com ele. Atos capítulo 2, eles receberam o Espírito Santo quando Pedro se levantou para pregar. Eles acreditaram nas palavras de Pedro e eles foram batizados. Então você vê, senhor Ebraim, que a Bíblia é o livro dos profetas. Sempre Deus falou por meio de um profeta. Todas essas igrejas que você vê sobre a terra, elas estão no paganismo. A igreja católica é paganismo, as igrejas protestantes é paganismo, as igrejas evangélicas é paganismo, as igrejas branamistas é paganismo. Eles não têm um profeta, mas olhe na sua Bíblia. De Malaquias até Jesus, houve muitos profetas, nós apenas não temos os seus livros. Mesmo a Bíblia que o senhor tem, não tem o livro de todos os profetas, não tem o livro do profeta Natã, mas houve um profeta Natã, não tem o livro do profeta Aías, mas houve o profeta Aías, não tem o livro do profeta Semaias, mas houve o profeta Semaias, o profeta Jeú, os livros dos Atos de Salomão, dezenas e dezenas de profetas no Antigo Testamento, profetas mensageiros, e os seus livros não estão na Bíblia. Jesus disse em Mateus capítulo 23, que ele enviaria profetas para a terra. Como que o último pode ser João? Será que tem 2000 anos que Jesus Cristo não fala mais? Jesus Cristo fala por meio de um profeta. E aqueles hereges que a Igreja Católica matou, eles eram profetas. John Wycliffe foi morto por causa de sua mensagem e os seus escritos. John Hus foi morto por causa da sua mensagem e dos seus escritos. Aqueles muitos homens que morreram lá, quando a Igreja Católica reinava sobre a terra, foram mortos por causa da sua mensagem, por causa dos seus escritos. Mesmo João Calvino e Lutero, que não foram mortos pela Igreja Católica, mas eles tinham a sua mensagem e os seus escritos. Eu quero concluir para dizer que se você é um filho de Deus, você está em busca da salvação, fuja das igrejas para sempre, fujam dos teólogos para sempre. Você deve procurar aonde está Deus, e Deus sempre está na terra em um profeta vivo, e hoje é o profeta Cacó Filipe. Você pode ter o livro do profeta Cacó Filipe, é totalmente gratuito para todos os habitantes da terra. Obrigado. Quando os santos entrarão, quando os santos